Olá, que tal um modelo de saco de dormir que parece uma estrela? Esse é um modelo bem bonito, não digo que seja fácil de fazer, ele é mais demorado do que a maioria dos sacos de dormir retangulares, por ser um modelo diferenciado. Aqui parece uma estrela, começando do centro, indo em direção às pontas. Com capuz, com abertura frontal, que a criança entra aqui e depois é abotoado, fica protegido, quentinho e pode ser adaptado para qualquer tamanho de criança, desde bebê recém-nascido até crianças maiores. Essa é a nossa proposta para hoje. Vamos para a máquina? Aqui eu vou usar 3 fios de lã industrial na regulagem 7, para ele ficar mais apertado. Coloco 3 pontos, deixo uma sobra no início para fazer o arremate central dessa peça. Somente essa vai ter esse fio. Faço uma carreira e levo um ponto no lado esquerdo. Venho para o lado direito e levo uma agulha também. A cada vez que eu vou com o carro para a esquerda, ergo na esquerda. Quando eu venho com o carro para a direita, ergo o ponto na direita. Assim eu vou fazendo aumentos e ele vai formando essa laçada que vai ser necessária para a costura. Não posso erguer os dois lados na mesma carreira, porque num forma a laçada e no outro não. E eu preciso da laçada dos dois lados. Com 3 fios ele fica um trabalho bem espesso, bem grossinho. Aqui poderia ser lã de novelo também. A lã muito fina, 2 fios, por exemplo, ela fica muito mole. Não serve para esse trabalho, na minha opinião. Então, quanto mais grossa que a máquina consiga trabalhar, quanto mais grossa a lã, melhor. Vou fazendo esses aumentos até chegar em 86 carreiras. E quem estava com saudade do Toby, olha ele aqui. Não me deixa trabalhar se não passo a mão nele. Não é uma companhia? Grandão. Tá cheio de brinquedo aqui no meu pé, para que eu pegue e jogue para ele. Vai brincar sozinho. Vai brincar sozinho. Sozinho. Chega agora. Em 86 carreiras, cheguei com 88 pontos, aumentando uma agulha de cada lado para formar essa alça. Desmarco as carreiras aqui, porque eu preciso contar também. E anoto, porque serão 5 partes iguais a essa. Nesse lado esquerdo, eu vou deixar reto
por 20 carreiras e vou começar a diminuir no lado direito apenas. Faço 4 agora. Quatro carreiras e vou começar a diminuir com o transportador de 3. No lado direito, eu vou diminuir primeiro um ponto, mas eu levo com o transportador de 3. Faço 2 carreiras, diminuo 2 pontos. E mais 2 pontos. Então, eu tenho que anotar também essa forma de diminuir aqui. Porque todas serão da mesma maneira. A primeira eu fiz com 1, a segunda e a terceira eu faço com 2. A quarta eu faço com 1. Então, uma diminuição eu faço de 1 ponto, as outras 2 de 2 pontos, mais uma com 1 ponto e 2 com 2, até chegar em 20 carreiras. Chegando em 20 carreiras, começo a diminuir dos 2 lados da mesma maneira. Com o transportador de 3, eu levo 2 pontos para fora e deixo 1 na margem para costura. De agora em diante, uma diminuição vai ser com 1 ponto e a outra diminuição com 2 pontos. E nos 2 lados, feito da mesma maneira. Fiz a última diminuição, fiquei com 9 pontos. Faço 4 carreiras no final, arremato. E começo nova ponta da estrela, também com 3 agulhas. Só que essa eu não preciso deixar fio no início, muito fio, somente o suficiente para conseguir trabalhar. 0 marcador, não esqueça de marcar lá nas minhas anotações para não me perder na próxima. Faço uma carreira, aumento 1 ponto. E com a outra, eu vou apanhando laçadas.
A cada carreira que foi feito nessa primeira parte, formou uma laçada, que agora eu vou usar para costurar. Então, nesse lado, eu coloquei uma agulha para cima, e nesse eu coloco uma laçada. Não aumento nenhum no lado direito. Eu só vou aumentando agulhas no lado esquerdo e apanhando a laçada e pondo numa nova agulha no lado direito. Então, vai haver aumentos, só que no lado esquerdo eu chamo uma agulha vaga. No lado direito eu acho a laçada. Essas laçadas aqui são de carreiras que foram feitas na primeira parte. Então, eu acho a laçada e coloco para a agulha nova. No lado esquerdo, ergo uma agulha nova e no lado direito da máquina, coloco a laçada para uma agulha nova também. Dessa forma, já sai costurada a estrela na máquina. Vou chegando até 86 carreiras e vou ter laçadas o suficiente na primeira parte. Quando eu chegar nessa última laçada, também cheguei em 86 carreiras, que foi o que marquei na primeira parte sendo feita. E esse detalhe do furinho também fica muito bonito. E essa é a última laçada que eu tenho, completei as 86 carreiras. Até aqui eu fui aumentando uma agulha de cada lado, só que no lado direito eu ia apanhando a laçada. No lado esquerdo eu ia formando a laçada com uma agulha nova. 0 marcador. Observo, essa parte eu dei 20 carreiras sem diminuição. Então, eu faço 20 carreiras aqui no lado direito agora, sem diminuição. E no lado esquerdo, vou começar a diminuir. Até 20 carreiras, faço uma de 1 ponto e 2 de 2 pontos. Começo fazendo 4 carreiras, sem diminuir nenhum. Lado esquerdo, eu vou diminuir. No lado direito, eu vou deixar 20 carreiras de início ali, sem diminuição. Então, aqui o primeiro foi com 1 ponto. Faço 2 carreiras, diminuo 2 pontos. Cheguei em 20 carreiras, começo a diminuir agora dos dois lados, até completar a mesma quantia de carreiras que eu fiz nessa primeira parte. Diminuindo também, diferente. Uma eu diminuo com 1 ponto e uma com 2. Então, vai se percebendo essa diferença aqui, com a saliência maior na diminuição de 2 pontos. Fica uma diminuição muito bonitinha. E aquela agulha deixada
na margem é para costura. Eu vou chegar lá e já continuamos a peça. E aqui já vai se formando as pontas dessa estrelinha. Esses dois espaços em que foi dado 20 carreiras antes de começar a diminuição é justamente para a parte da perninha. As demais partes não vai ter esse espaço, vai começar a diminuição logo depois das primeiras 4 carreiras. As diminuições vão ser feitas também a cada 2 carreiras, só que sempre iguais, de 2 e de 1, de 2 e de 1, de 2 e de 1. Assim elas ficam chegando no final também com a mesma quantia de carreiras e a mesma quantia de pontos, sem fazer essa distinção que foi feita aqui no início, ok? Então, vamos começar novamente. Eu começo do meio com 3 agulhas. Um lado eu vou aumentando e um lado eu vou costurando. Por isso, essas laçadas que foram deixadas sempre na parte anterior. Posso começar de qualquer lado, mas como eu comecei da direita, é para esse lado que eu vou. Então, são 5 partes iguais a essa. Iguais em termos, né? Ressaltando essa parte aqui para a perninha. As outras vão ser todas iguais. Começo com 3 e termino com 9. Apanhando laçadas para fazer a costura e deixar toda essa parte das costas costurada. Vou fazendo essa parte até as diminuições. Terminei de apanhar as laçadas, 0 marcador, faço 4 carreiras. E agora começo as diminuições, uma grande, uma pequena, uma grande, outra pequena. Até chegar em 9 pontos. A cada 2 carreiras, diminuo 1 ponto numa e 2 pontos na outra. A próxima parte, aqui eu já fiz 3, essa é a terceira. A próxima parte eu faço igualzinha a essa. O que vai mudar é a 5ª parte, em que eu tenho que costurar de um lado e do outro. Eu vou terminar essa, faço a 4ª parte e a 5ª nós fazemos juntos. Temos 4 partes prontas, agora vamos para a última. Começo com 3, da mesma forma que as outras, só que eu não vou fazer aumentos trazendo agulhas, eu vou fazer aumentos costurando.
Estando com o carro na esquerda, apanho o ponto que é a laçada e coloco para a agulha nova. E do lado direito também. Nova laçada, nova agulha. E essa linha eu preciso passar por baixo. Pego a laçada e passo por baixo da linha. Depois, aqui no meio, com aquela sobra que foi dada na primeira parte, eu preciso fechar aqui. Então, essa parte eu deixei um fio bem comprido, eu vou fazer a junção ou em crochê ou em caseado, um tipo de caseado que você consegue fazer carreiras. Aqui também ficaria bonito, no caso das costas, para um pompom. Vou apanhando laçadas até chegar em 90 carreiras e depois 4 sem aumentar nem diminuir, e depois começo a diminuir até chegar em 60 carreiras. Assim eu tenho essa parte das costas pronta. Esse é um modelo muito bonitinho para qualquer tamanho, desde crianças de berço até para crianças que andem. E temos assim, então, a parte das costas feita. A perninha é aquela parte onde foi feito mais carreiras lisas antes de começar a diminuição. De um lado eu tenho o bracinho, para cima eu tenho o capuz, o outro bracinho e a outra perninha. Essa, então, é a parte das costas. Começo fazendo a parte da frente por essas duas aqui, que são a perninha. Depois, uma das partes eu faço com a abertura e a manguinha, e a outra parte eu faço inteiriça. O capuz também eu faço a parte do corpo e o capuz individual. Então, vamos fazer começando igual ao que foi feito a parte das costas, fazendo as duas perninhas. Começo do centro para baixo, dando essa distância em carreiras lisas, em carreiras retas, antes de começar a diminuição. Depois faço a outra perninha, juntando. E daí eu decido em que lado eu vou fazer o bracinho inteiriço e a abertura. Essa é a parte da frente. Eu vou fazer em duas cores. Então, primeira perninha, fiz em separado, e agora a segunda perninha, vou apanhando as laçadas e também fazendo a troca da cor. Como é que eu sei que é a perninha? É aquela parte em que um lado foi feito 20 carreiras sem diminuir nem aumentar. Isso quando eu cheguei em 90 carreiras. No outro lado dessa perninha, eu comecei as diminuições diferentes. Uma pequena, duas grandes, uma pequena, duas grandes, até chegar na 20ª carreira,
dessa forma. Depois era sempre alternando uma grande e uma pequena, para coincidir o mesmo número de agulhas na pontinha, nem mais nem menos. Vou apanhando laçadas e que a lista coincida também, né? Isso porque eu quero dessa forma, mas pode ser uma lista desencontrada, maneiras diferentes de fazer listas com mais cores ou com uma cor só, enfim, dá para criar bastante. Mas nesse modelo eu quero que as listas se encontrem. Então eu não posso fazer a troca da cor em diferente carreira para esse modelo aqui. Porque se eu coloco, por exemplo, uma lista desencontrada, essa parte aqui é o centro da peça. Fica estranho, na minha maneira de ver. Vou contando carreiras também, vou fazendo aumentos de um lado, puxando a agulha, e no outro lado, achando a laçada. Sempre quando eu estou com o carro na esquerda. E aqui deu as 8 carreiras, que é o que eu estou fazendo, 8 por 4. É o momento de trocar a cor. Acho a laçada e deixo o fio da lista de baixo, que ela fique embaixo da agulha que foi chamada. Acho a laçada e que esse fio fique pro avesso. 4 carreiras, troco a cor. Sempre em agulha nova. Dessa maneira, as listas se encontram aqui no aumento. Fica muito bonitinho esse modelo. Eu vou fazendo até o começo da perninha dessa maneira, apanhando laçadas até chegar em 90 carreiras. Na verdade, são 86, daí mais 4. Cheguei em 86 carreiras, já terminei as alcinhas e colocar no lado direito do carro. Agora sigo 4 carreiras, sem aumento nem diminuição, nos dois lados. Observo, nessa que já foi a primeira, eu tenho a perninha no lado direito. Então, é nesse lado que também eu vou fazer a perninha. Logo, aqui nessa posição, eu vou chegar em 20 carreiras sem aumentar nem diminuir, vou seguir reto. E no outro lado, que vai ser a continuação do trabalho da estrela, eu vou fazer uma diminuição de 1, 2 de 2, uma de 1, 2 de 2, até chegar em 20 carreiras. Fazendo a parte da perninha antes, não tem erro. Depois, as demais são sempre
diminuição dos dois lados ao mesmo tempo, começam e terminam igual. Do lado direito não mexo, no lado esquerdo faço diminuição de 2 pontos. Novamente, uma diminuição de 2 pontos. E agora uma diminuição de 1 ponto. Não posso me perder na troca da cor. 2 pontos. Novamente 2 pontos. E 1 ponto. Troco a cor e assim eu vou fazendo até 20 carreiras e depois começo a diminuir dos dois lados. E agora começo com 1 ponto de um lado e do outro. Chego até 56 carreiras, faço 4 carreiras sem diminuir nem aumentar. Aqui vou alternando uma pequena e uma grande, uma pequena e uma grande, dos dois lados, e trocando a cor. Tem então as duas perninhas aqui feitas. Agora determinei que esse lado esquerdo meu aqui vai ficar à frente com a abertura. Fiz uma marcação para não me perder, porque a peça começa do meio para baixo. E quando eu viro, às vezes me confundo. Então, marco aqui. E começo novamente com 3 agulhas. E quando eu estou com o carro na esquerda, vou apanhando uma laçada. E no outro lado, vou trazendo uma agulha. Até chegar na metade. Já terminei de apanhar as laçadinhas aqui, cheguei na metade. Aqui, em 86 carreiras, eu faria 4 e começaria a diminuir. Porém, esse é o lado em que eu marquei que eu quero a abertura. E para fazer a abertura, eu preciso de um acabamento. Na cor principal, diminuo um pouco a regulagem. Estava trabalhando na 7 até agora. Vou para a regulagem 6.
e faço 10 carreiras. Uma marcação e mais 10 carreiras, mas no meio dessas 10 carreiras, casa de botão. Faço 5 carreiras agora. E determino onde eu vou fazer as casas de botão. Esse é um botão de 2 centímetros, quase 2,5 centímetros. Só que eu não vou pôr esse botão, porque ele é duro. E às vezes a criança dorme de bruço, então machuca. Eu vou fazer o botão em tricô, com cordão. Vou fazer um botão grandinho, que equivale a esse tamanho aqui. Então, eu preciso de casa de botão compatível. Para medir, eu tenho um botão, coloco sobre a máquina, na metade do botão, coloco sobre a máquina e vejo quantas agulhas ele vai ocupar, para eu saber o tamanho da casa. Para mim, deu 5 agulhas cada uma. Venho com um fio da mesma cor e remalho essas 5 agulhas. É bom sempre ter uma sobra além daquela que tem no cone ali, para não ficar quebrando o fio. Vou remalhar e depois vou enlaçar o fio novamente. Posso remalhar com o transportador, tecendo uma agulha, transportando, tecendo o ponto novamente para não ficar muito grosso ali. Teço e vou remalhando 5, porque equivale ao tamanho de botão que eu escolhi. Cheguei na última, refaço o ponto, ergo essas 5 que estão vagas e enlaço o fio. Assim, eu tenho o ponto já feito para a próxima carreira. Vou fazer o mesmo processo nessas 2 marcações. Eu deixei uma quantia de 18 agulhas de um lado e do outro para fazer a primeira casa de botão. Completo mais 5 carreiras e uma marcação. Aumento a regulagem para marcação. Retorno a regulagem que eu estava fazendo. Faço 5. Acho as mesmas agulhas que eu remalhei antes e faço o mesmo processo. Remalho e depois já enlaço. Remalho e enlaço. Assim eu vou ter a casa correspondente. Depois eu vou precisar casear. E assim eu vou costurando o acabamento manualmente.
Eu prefiro esse acabamento costurado, que ele fica mais delicado também. Para roupas infantis eu prefiro assim. E aqui eu contorno caseando. Pego os dois lados e o fio passa por trás da agulha. Pontos bem juntinhos também fica bem delicado. Esse mesmo ponto caseado depois vai ser costurada a lateral de toda essa peça, para deixar um trabalho mais rústico e fica melhor. Quem não quiser esse tipo também pode costurar com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo e agulha de crochê. O que achar mais rápido, o que achar mais aceitável em termos de acabamento. Assim a casa está perfeita. Se for para colocar um botão desses que são durinhos, ele passa perfeitamente. Se for para fazer uma casa menor, teria que ser mais quantia de casinhas, para não ficar a distância entre uma e outra também muito grande. Eu vou fazer o botão com cordonê enroladinho. Então, esse tipo de casa serve perfeitamente. Levando o fio para longe, corto. Assim a casa está juntinha, perfeita e bem acabada. Temos então a perninha, as duas perninhas, que é aquele onde eu tenho a maior quantia de carreiras lisas para formar o comprimento da perna. E nessa lateral foi determinado que ia ser aberto. Então, aqui vai ser o bracinho. É o corpo e o bracinho. A abertura eu fiz com 3 botões. A próxima partezinha que eu vou começar agora é uma barra dupla assim também, onde vai grudar esses botões que passam aqui. E depois faço a continuação, que é aquela parte com diminuições. Então, começo com barra dupla e depois sigo fazendo diminuições na mesma quantia de carreiras que eu tinha feito as demais. A próxima parte, que começa no centro e vai para cima, eu preciso pensar no capuz. A parte das costas foi inteira. A parte da frente eu preciso ter o decote e depois a parte de cima é o capuz. Então, ela vai ser feita da mesma forma que essa da manguinha. Começo no centro e chego até a metade, onde terminam as elevações. E a próxima parte é a outra manguinha. Essa outra manguinha vai ser inteira. Aqui não vai ter abertura, ela vai ser inteira. A única abertura para essa peça vai ser essa do lado que nós já fizemos as casas de botão. Ok? Então, vou fazer a manguinha, o corpo até o decote, o capuz e depois a outra manguinha.
Essa é a parte da manguinha e eu começo ela avulsa. Ela só vai ser costurada depois, por final, na peça. Começo com barra dupla, onde vai ser colocado o botão. E continuo para cima, diminuindo da mesma forma que foi diminuído os demais trabalhos. Uma de 2, uma de 1, uma de 2, uma de 1. Diminuindo até chegar em 56 carreiras. E depois faço 4, terminando na cor principal. Cheguei no decote. Troco a cor. Essa daqui já foi dispensada agora. Vou selecionar 2 por 1. A agulha que veio para cima, transporto para o lado para fazer um canelado aqui. É uma barra dupla canelada, para juntar mais, para não ficar um decote aberto, principalmente para crianças pequenas. Esse é um tipo de decote que fica muito bom, mas se tiver muito grande, não. Antes eu trabalhei na regulagem 7, para 3 fios, para ela ficar mais fechada. Esse decote eu vou fazer na regulagem 5, para ele ficar mais apertadinho. O acabamento da barra aqui, da abertura, eu fiz na regulagem 6. Então, o decote, por ser mais canelado e para precisar ficar mais junto, diminuo 2 graus na regulagem. Vinte e 24 carreiras, deixo uma sobra de fio para costura e tiro em linha de outra cor. Aqui também o acabamento costurado fica melhor. Apanhando os pontos de cima e de baixo, eu tenho o decote.
Depois que estiver costurado, coloco uma agulha por dentro e puxo. Assim ele comprime mais as laterais e dá um pouquinho mais de comprimento na altura. Já que eu tenho selecionadas essas agulhas, vamos fazer o capuz. Também na regulagem mais baixinha, na regulagem 5. Assim como a manguinha da abertura foi feita avulsa, o capuz também. Ele só vai ser costurado depois, quando eu estiver terminando a peça, costurando as laterais, unindo a frente com as costas. Faço 24 carreiras e fecho a barra. E depois que eu tenho a barra feita, sigo fazendo do mesmo processo que eu fiz a manguinha, diminuindo uma de um, uma de dois, uma de um, uma de dois, e fazendo as listas, até chegar em 56 carreiras e depois 4 em malha para terminar na cor principal. Capuz eu faço dessa maneira canelado, e a da abertura eu faço também barra dupla, só que com todas as agulhas trabalhando, então não vai confundir. Depois que eu terminar esse capuz, a outra parte também começo do centro em direção à pontinha da manga, unindo as 4 partes. Aqui eu tenho 4. A quinta parte une um lado com o outro. Nós já fizemos isso nas costas e aqui é só repetir. O único detalhe que tem é que eu fiz colorido. Então, toma-se cuidado na troca das cores. E é só. E aqui o resultado da nossa estrela saco de dormir. O capuz, muito bonito. Na barra eu coloquei um elástico não muito apertado, para deixar ele mais fechadinho. E na lateral eu fiz 3 botões com cordão. Assim pode deitar a criança de bruços e o botão não machuca. A abertura, deixando uma lateral e a parte do capuz aberta, consegue colocar a criança dentro deste saquinho de dormir e ele fica protegido. É um trabalho com 3 fios, então a malha é bem grossinha. A costura foi feita em ponto caseado pelo lado direito, assim fica mais artesanal. Um trabalho muito bonito e é fácil de adaptar para outros tamanhos também. Como calcular quantos pontos colocar? Os pontos eu começo sempre do centro. Não posso pôr uma quantia grande de pontos, porque senão fica difícil fazer o centro. Comecei com 3 agulhas. O que vai dar a largura dele é a quantia de carreiras, porque a cada carreira eu aumento 1 ponto de cada lado. Então, se eu tiver mais carreiras, mais pontos vão existir no final desse aumento. As diminuições eu posso controlar. Aqui foram feitas diminuições de 1 e de 2 pontos, para ele não ficar uma ponta muito comprida. Diferente daqui, que eu tenho que aumentar a cada carreira
para justamente poder fazer a costura. Porque a costura é apanhar a laçada que formou da peça anterior para continuar, para ter esse efeito aqui do furadinho. Também posso controlar a altura da perninha. Aqui eu deixei 20 carreiras, para ter um gancho que caiba a fralda e a perninha também não ficar muito apertada. Então, quantos pontos colocar? Como é que eu vou fazer para um tamanho menor? Sempre sugiro uma amostra para calcular regulagem também e ver a espessura desse trabalho. Não é um trabalho molengo, ele precisa ser um trabalho mais firme, então a regulagem importa. Na maioria das peças, a amostra é retangular ou quadrada. Coloco 40 pontos, 50 carreiras. Só que para esse daqui eu faço um triângulo, começando com 3 pontos, que é o mesmo que eu usei aqui em cada partezinha dessa. Comecei todas elas com 3 pontos e depois fui aumentando um de cada lado para formar a laçadinha, para conseguir costurar. A partir daqui eu meço. A partir daqui eu meço tanto na lateral, nessas alcinhas, quanto no comprimento. Esse comprimento é essa medida que eu tenho até começar a diminuir. Então, já tenho uma ideia de medida aqui. Como essa não é uma peça para ficar justa, certinha no corpo, ela é mais volumosa, a criança vai usar um pijama aqui por baixo, é evidente que também a mãe não vai fazer uma peça para ficar usando 1 ou 2 semanas, a criança cresce e já perdeu a peça. Então, eu faço ela mais larguinha. Essa, por exemplo, é para uma criança de 1 ano e 2 meses, mas vai servir para mais tempo, bastante tempo. Para mim, a partir dessa medida aqui, termina o último aumento aqui, a última laçadinha, até essa outra, deu 46. Vamos contar 45. São os aumentos que eu vou dando, é a quantia de carreiras que eu vou dando do centro até o final aqui dos aumentos, são essas carreiras que vão me dar a largura da peça. Então, fica fácil calcular num papel. Você faz o molde na medida, na largura que você quer, em formato de losango. E vai medindo pela tua amostra quantos centímetros vai naquele papel para você conseguir ter a largura em centímetros no quadril. Certo? Essa é uma peça diferente. É uma peça um pouco mais demorada do que as normais para fazer, mas fica muito bonita, fica uma graça mesmo. E aqui os botões, eu coloquei botão de cordão. Cordonei com 50 carreiras, 5 pontos, apertando um parte, ele fica arredondado. E depois é só costurar em formato redondo assim, pregando na parte da manguinha e fazendo a casa na parte do peitinho, na parte da frente. É uma ideia para trabalho diferente e muito bonito. Usei 2 cores na frente e a parte de trás apenas numa cor. Essa, então, é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!